Programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço, nossos tradicionais programas das noites de sexta e sábado. Logo, logo vamos ter novidade com relação aos nossos horários. E nós estamos aqui recebendo hoje... aliás, antes de nós estamos recebendo, ô Kiko, só abrir um pouquinho aqui, que agora toda semana nós vamos falar até 25 de agosto. Não precisa nem abrir, tá bom aqui, ó. Nós vamos ter no 25 de agosto o Mac Dia Feliz, que é uma tradicional promoção das lanchonetes McDonald's para quem pede o Big Mac, e a renda é revertida para o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, aqui de Ribeirão Preto, que é uma entidade muito séria, muito correta e que ajuda tantas crianças, tantas famílias. Então, essas camisas logo vão estar em breve à venda por R$ 7,50, R$ 7,50. E esse dinheiro também vai para o GAC. Então, todo o programa a gente vai falar aqui, entre em contato com o GAC, saiba como adquirir sua camisa para colaborar com o Mac Dia Feliz em prol do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, tá bom? Então, vamos lá. Nosso programa de hoje, nós estamos recebendo aqui o juiz de direito e um dos juízes eleitorais de Ribeirão Preto, doutor Silvio Ribeiro. Silvio, muito obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui debatendo os assuntos aí políticos e eleitorais de Ribeirão Preto. Eu que agradeço a oportunidade e quero parabenizar o programa pela iniciativa do debate, sempre temas palpitantes, e também a iniciativa do combate ao câncer nesse introito que o senhor fez, muito interessante. Obrigado, Silvio. Vinícius Barros. Vinícius é professor e membro do Panelaço. Todo mundo aí virou assunto na cidade, o Panelaço, hein, Vinícius? Estamos lá no movimento Panelaço, né, tentando sempre iniciativas de participação política, de politização da sociedade, tentar trazer a população para o embate político, né, participar mais, não somente assistir, acompanhar de fora, mas participar efetivamente. Agradeço o convite. Um abraço para o Zé Elias também, Domingos, que mantém contato com a gente no Facebook, por e-mail e tal. Um abraço para o Zé Elias também, que é membro lá do Panelaço. São vários, né? Zé Elias é um deles. A gente está sempre na internet acompanhando não só a política em si, mas a repercussão dos fatos, né? Porque a gente considera que a mídia é muito importante para passar uma mensagem, né? Então a gente está sempre não só reivindicando boas políticas, mas uma repercussão condizente com as nossas propostas, né? Que realmente mostre o caráter do movimento, né? Wilson Santos, consultor e responsável pela comunidade por uma Ribeirão Melhor no Facebook. Wilson, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma pequena parâmetro aí. Eu não sou responsável. Eu criei isso aí há um ano atrás, nós criamos esse movimento no Face, tá? E a gente foi descobrindo no dia a dia, Edmo, a necessidade do cidadão ter um espaço para falar. Porque ali o cidadão entra e ele coloca o que ele pensa, ele faz a reclamação dele, seja um buraco na rua, seja às vezes uma falta de fiscalização, um terreno sujo, e ele tem aquele espaço que é dele. Ali ele se expõe da maneira dele. Você está entendendo? Sem maquiagem, sem tempo, ele fica à vontade ali. É claro que com responsabilidade. É uma coisa que a gente coloca muito no nosso movimento, é responsabilidade. Quantos membros já tem o programa A gente Ribeirão hoje Melhor? a gente já passou de 6 mil membros, tá? É claro que a gente tem a consciência que nem todos são ativos, mas um grupo grande ali é ativo, tá? E isso é parte de qualquer movimento, de qualquer comunidade, né? Mas na medida que você tem contato com 6 mil pessoas, com isso que o Vinícius falou, com o objetivo de educação, esclarecimento, uma série de coisas, é importante, porque mesmo que não seja ativo, é uma pessoa que está tendo contato com essas informações importantes que estão acontecendo de uma maneira geral. E os resultados, o mais importante são os resultados, tá, Silvio? Veja bem, olha o que tem acontecido. Foi no dia 26 de abril do ano passado que a gente deu início a esse movimento, tá? E de lá para cá, nós tivemos algumas ações positivas. Por exemplo, tivemos um trabalho que fizemos aí junto à Câmara, tá? E conseguimos tirar um vereador de lá que tinha alguns trabalhos antiéticos dentro do conceito de uma comunidade, tá?
Fizemos alguns trabalhos, quer dizer, sem querer assumir responsabilidade, mas a partir dali, alguns movimentos se criaram. Pessoas que eram a favor do programa Ribeirão Melhor e que eram contra, também criaram seus grupos. Se você entrar na internet hoje, você vai ver uma coisa interessante. Você vai encontrar por uma Araraquara melhor, por uma Altinópolis melhor, por uma Jabuticabal melhor, e assim vai. Bacana. Silvio, doutor Silvio, por favor, nós vamos ter uma eleição tranquila? Como é que está a sua expectativa no fundo do coração? Nós vamos... No fundo do coração, uma eleição tranquila. Eu tenho absoluta certeza que os candidatos, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, têm melhorado ano a ano com o pensamento de que é muito importante mostrar aquilo que tem de melhor dele próprio, né? E tem sido expectativa muito positiva. Eu acho que o nível dos candidatos é muito bom em Ribeirão Preto, felizmente. Eu acho que nós teremos eleições tranquilas, o que evidentemente não significará que nunca haverá uma reclamação, uma impugnação com relação a eventual propaganda que possa fugir dos parâmetros. Mas o fato de termos as representações contra a propaganda não significa que todas serão irregulares, algumas podem ser regulares. Meses atrás até foi suspenso, não sei se foi um jornal, uma folheto do candidato Chiarelli, por estar fazendo propaganda eleitoral antecipada, né? Ele teve essa suspensão decretada. Nesse caso concreto, fui eu o juiz que julguei, e agora está em grau de recurso. Ele recorreu, o Tribunal Regional Eleitoral irá apreciar se procede a sentença que foi proferida ou se será reformada. Ô Vinícius, o doutor Silvio está muito bonzinho, está muito otimista ou não é isso que você espera na campanha eleitoral, não? Eu também espero que, do ponto de vista legal, seja uma campanha tranquila. Não, legal vai ser de qualquer jeito, se quiserem ou não quiserem, ela vai ser legal. Que não hajam muitas, como posso dizer, ilegalidades dentro dessa eleição, mas que não seja tranquila do ponto de vista do debate de ideias, que quanto mais efervescente politicamente, melhor para a população entender o processo, né? Quando as coisas estão muito tranquilas, fica só na base da publicidade, né? Numa discussão muito superficial. A gente entende que essa campanha, esse debate político tem que ser aprofundado, a gente tem que ter uma campanha realmente produtiva, que politize a população, né? Que não só propague ideias superficiais, naquele nível mais de publicidade da imagem e tal. Como é que foi essa ideia de surgir esse panelaço? O panelaço ele surgiu espontaneamente, né, a partir do Facebook. Alguns dos integrantes já participavam, inclusive, do Programa Ribeirão Melhor e tal, mas ele surgiu a partir do advento do aumento do salário dos vereadores, né? Foi aquele aumento de 40% da noite para o dia e tal. E aí uma das pessoas que ajudou a criou o evento lá no Facebook, né, que tem essa opção, né? Você cria um evento. E o evento que ele criou foi panelaço na Câmara contra o aumento dos subsídios dos vereadores. E muitas pessoas foram aderindo e no dia 27 de março ocorreu o primeiro panelaço lá na Câmara. Muita gente se conheceu naquele episódio, né? Muita gente que não se conhecia. Por exemplo, o Zé Elias, que você falou, eu já conhecia ele, mas não tinha tanto contato com ele. A partir dali a gente resolveu formar esse movimento de fato, né? Um movimento que continuasse indo à Câmara e que, para além dessas questões pontuais, pequenas, como é o aumento do salário, né, que a gente considera, atuasse também em questões maiores que dizem respeito a políticas, né, mais concretas, né, como a Lei de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos, como a gente participou agora recente. E a gente tem, a partir dessa criação espontânea, formado um movimento mais profundo que tenta não só reivindicar políticas, mas também politizar a população, convidar a população a participar mais do processo, né? Doutor, o aumento de 40% no salário dos vereadores é legal, se eles insistissem no aumento do salário de vereadores. Isso é inquestionável. O aumento do número de vereadores também era inquestionável se eles quisessem passar para 27. A cidadania, através do panelaço, através do Programa Ribeirão Melhor, através de outra, a imprensa de uma maneira geral, foi quase que unânime contra isso, né? A gente sente não só a rejeição, porque ali está clara a rejeição ao serviço que os políticos vêm prestando,
mas uma maior participação da sociedade no processo, não é isso? Sem sombra de dúvida. Eu quero realçar na linha do que o Vinícius vinha falando, de que quando eu espero a tranquilidade não é a superficialidade das ideias, mas sim é muito proveitoso, será muito proveitoso que haja um debate profundo, e na medida em que houver um debate profundo, menos tempo haverá para questões superficiais que resultariam em ofensas contra a honra dos demais candidatos e assim por diante. A questão dos vereadores, tanto com relação ao aumento do subsídio deles, como também em relação ao número de cadeiras, era uma questão que eles teriam essa autonomia, está previsto na Constituição essa autonomia, mas foi fruto do movimento popular e de iniciativas muito proveitosas, como por exemplo da OAB, na pessoa do presidente Ricardo Giuntini, que apresentou requerimentos formais na Câmara dos... E nós o trouxemos aqui também. Pois o presidente da OAB veio aqui no nosso programa participar. E eu sinto muita saudade, muita necessidade também de que cada vez mais a população participe ativamente. Como nós vimos nos Caras Pintadas nos anos 90. Na época do ex-presidente Fernando Collor. Isso, e que há muito tempo, antes de 1990, não havia nenhum tipo de movimento. Os mais remotos eram da década de 60, durante o regime militar. E depois ficou um vácuo, sem muito movimento popular. Voltamos à carga com 1990 e agora, felizmente, a população começa a se reorganizar para que se expresse. Lembrando sempre também que a população que coloca os vereadores, os prefeitos, deputados, senadores e assim por diante. Então, essa conscientização é muito importante para que nós melhoremos o espectro de nossos políticos, uma nossos movimentação ordeira, né? Sem sombra de dúvida, dentro da normalidade. Dos limites, dentro da legalidade. Agora, Wilson, isso que o Silvio está falando, quer dizer, nós estávamos falando antes de começar o programa que nós, na época militar, década de 60, década de 70, a repressão foi violenta, claro. Mortes, enfim. Hoje o governo federal está aí tentando resgatar a verdade, né, daquele movimento, daquilo tudo. Depois o Silvio relatou muito bem, aí sumiu. Nós voltamos com os Caras Pintadas. E depois o cala-boca do governo federal na UNE, que era, desde a década de 60, a que liderava esses movimentos contra o sistema ou contra a repressão e contra tudo isso, né? É possível que nós façamos esses movimentos constantes, periódicos e ordeiros? Eu enxergo assim, existe uma coisa que chama costume. E costumes, você leva décadas para você mudar. O povo brasileiro não tem um costume, não é dele sair para as ruas e gritar e colocar governo abaixo. Se ele é contrário a uma lei municipal, federal, estadual, não importa o que seja, ele não é dele para as ruas. Você está entendendo? Deixa eu só colocar um pensamento meu. Quando se fala dos Caras Pintadas, eu tenho um certo cuidado em discutir isso. Porque a gente sabe que por trás deles tinha um grande movimento político. O que diferencia de nós hoje? Nós não temos movimento político. Por mais que tentam taxar a gente como que por trás tem pessoas ligadas a partidos, isso não é verdade. Agora, dentro dos nossos movimentos, tem pessoas ligadas a partido. Esse entendimento tem que ficar bem claro. Então, é o que eu falei no começo. É a gente... povo, o cidadão que descobriu as redes sociais como um meio de você falar, eu existo, eu não estou aqui a cada 4 anos, eu existo, é eu que pego o ônibus todos os dias, é eu que vou para as ruas, eu coloco o lixo ali, eu exijo que passe o caminhão do lixo recolhendo lixo, eu sou cidadão, eu pago o meu imposto. Eu não tenho que pedir, pelo amor de Deus, para um prefeito e para um deputado, governador, para dar atenção à minha voz. Não, é ao contrário. Eles é que têm que vir até mim, saber o que eu estou precisando, porque eu sou povo, Edmo. É isso que eu preciso. É isso que o cidadão normal, comum precisa, porque hoje existe essa diferenciação. Tem aqueles privilegiados e tem o cidadão comum. O cidadão comum é aquele que vai no pronto-socorro levar um filho, 3 horas da manhã e tem que estar aberto, funcionando. Quer dizer, eu não aceito, por exemplo, chegar no Castelo Branco hoje, lá na UBS, 6 horas da tarde está fechado. Não entra na minha cabeça isso.
Porque saúde tem hora, então. Você está entendendo? Quer dizer, agora eu tenho que agendar a hora que o meu filho fica doente. Doença tem hora. Né? Eu tenho que agendar a doença do meu filho. Você está entendendo? Eu tenho que agendar que hora que o ladrão vai entrar na minha casa que eu chamo a polícia. Porque eu ligo o 90 e leva 2 horas para chegar. Aí eu recebo uma desculpa. Aí eu ligo no SAMU, o SAMU me dá uma desculpa, porque agora regionalizou o atendimento do SAMU. Então, é isso que tem que acabar. Eu quando voto em alguém, é como se eu pegasse um ônibus para ir para São Paulo. Nós temos 2 empresas. Eu escolho aquela que me dá um melhor conforto, que me dá um melhor carro, que vai pegar a melhor estrada. Agora, se eu escolho aquela, pago um preço, e no meio do caminho ele muda a rota, eu tenho que descer do ônibus, pegar um ônibus mais velho, sou mal atendido, mal acomodado, epa, tem alguma coisa errada aí. E na política, Edson, é exatamente assim. Eles me oferecem o melhor ônibus com ar-condicionado e tudo mais, e na hora que eu subo, 10 quilômetros para frente, me muda de ônibus. E aí, Edmo, eu não tenho onde recorrer, porque eu sou cidadão comum. Aí eu tenho que ir para a justiça. Aí eu chego na justiça, a justiça, infelizmente, leva 4, 5 anos para resolver a minha situação. O cara já mudou de cargo, o cara já é governador. Não, mas peraí. A justiça, ela tem sido muito mais ágil hoje em dia, né, Silvio? Em alguns casos, eu vejo casos aí, por exemplo, de medicamentos que seria uma obrigação do governo, coisa resolvida da noite para o dia. Né? Não, mas nesse gancho é importante que se diga, como o Wilson bem colocou assim, você emendou que a doença não tem hora, às vezes a ocorrência policial não tem hora, mas é preciso que nós lembremos também que nós ainda vivemos num país pobre ainda, em desenvolvimento, mas pobre. E que os recursos materiais são necessários para a implementação de todo esse tipo de melhoria. É claro que nós vamos lutar depois com a eleição de novos representantes, daquele que melhor vai direcionar os recursos que nós arrecadamos. Mas é importante, dentro dessa conscientização da população também, de que nós não atrasemos, por exemplo, os impostos, que são devidos e são legais. Se a carga tributária é alta, é um outro aspecto que nós temos que buscar modificar por meio do processo legislativo. Claro. Mas enquanto o tributo existir, nós temos que recolher para alimentar os municípios, os estados e a União, para que nós tenhamos esse retorno. A carga tributária é alta, existe um retorno muito baixo, na menor dúvida, mas nós não podemos esquecer também que passa pela questão do recurso financeiro. O exemplo que o Wilson dava na empresa de ônibus, às vezes uma vai oferecer a metade do preço, mas evidentemente não vai poder dar o mesmo tipo de atendimento que a outra que custa o dobro. Exato. Então nós temos que ter nossas escolhas, nós não podemos pregar simplesmente a cobrança de ter o posto de saúde todos abertos, mas para isso nós precisamos ter recurso também. Eu não sei exatamente o que motivou, foi a falta de recurso não. Provavelmente deve ter sido falta de recurso para manter todas as unidades permanentemente abertas. E no caso da justiça, passa por uma questão também de vontade política de melhorar, isso foi feito um trabalho muito bom, e não só em Ribeirão Preto, como no estado todo tem sido feito. O presidente Ivan Sartori, que assumiu a gestão no início do ano, tem revolucionado o Tribunal de Justiça. Ele tem a expectativa agora de trazer várias regionais, abarcando 47 comarcas de toda a nossa região, e Ribeirão Preto é a sede, para que nós tenhamos execuções fiscais estaduais já digitais, execuções criminais também fiscais e talvez registros públicos. São maneiras de incrementar a agilidade na justiça. Melhorar, né? Agora, que nosso sistema processual também faz com que as coisas sejam lentas. A diversidade de recursos tamanha, enorme. Nós chegamos a ter 4 instâncias nas situações em que o processo, às vezes, em grau de recurso, passa além do Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo também. Então, por isso, às vezes, a demora. E junto também um pouco da carência dos recursos materiais, que geral, né? É geral no Estado brasileiro. Ô, Vini, não, pode falar. É que eu só queria discordar nesse ponto. Eu acho que o Brasil é um país muito rico, mas que sofre de uma doença que é praticamente crônica, né, desde a sua fundação, que é a desigualdade. Então, essa desigualdade na distribuição dos recursos, eu acho que ela é primordial para entender por que não dá certo o serviço público, né? Onde questões como a educação e a saúde, que são essenciais, né, para a população, são veladamente privatizadas. Né? A educação privada, para quem tem um pouco mais de dinheiro, já pega e tira o seu filho da escola pública e coloca na escola privada. Quem tem um pouco mais de dinheiro faz um convênio e vai para saúde privada. Então,
Acho que tem essa questão que é um pouco do que esses movimentos, como o Panelaço, que não é só pontualmente em Ribeirão, né? Ele está articulado, não articulado totalmente, mas ele é similar a outros movimentos no contexto global, que são movimentos articulados pela internet, de uma forma apartidária e que visam uma crítica não só a questões políticas pontuais, mas a um sistema financeiro global que promove essas consequências a nível local. Mas o panelaço de vocês mexeu com a região inteirinha. Sim. Porque aconteceu em Jaboticabal, aconteceu em Araraquara, aconteceu em N outras cidades da região que tinham o mesmo objetivo, né? Aumento de número de vereadores e aumento de salário de vereadores. E isso vem se disparando aí em várias cidades, né? Tem a questão da repercussão da mídia, né? Que ajuda, que como a mídia, por exemplo, algumas TVs de Ribeirão acabam soltando isso para a região e incentivam as pessoas de outras cidades também a começar esses movimentos. E a gente espera que se transcenda um pouco da questão das políticas partidárias, porque por isso que nós somos apartidários, né? Porque não que nós consideramos ilegítimo os partidos e a estrutura democrática como ela está. Nós consideramos ela viciada, não ilegítima, mas entender que a questão vai além de escolher um partido, um político ou outro. Existe uma questão enraizada que é a desigualdade social, algumas relações de iniciativas privadas com financiamentos públicos, financiamentos privados de campanha. E a corrupção que leva uma grande parte desse dinheiro para o ralo, né? Nós temos um absurdo de corrupção. Os órgãos está acontecendo na esfera federal. Os órgãos internacionais detectam esses valores e a gente acredita nesses números que os órgãos internacionais nos fornecem. Mas eu queria saber assim, o Silvio falou um negócio interessante, e aí vocês que estão nesses movimentos, importantíssimos por sinal, e que eu desde já digo, não esmoreçam, e no que pudermos colaborar e ajudar, nós estamos aqui. A nossa parte é colaborar com toda a sociedade de uma maneira geral. Mas eu queria saber o seguinte, se o cerne do negócio é levar o eleitor a votar corretamente, como é que esses dois movimentos, vocês acham que é automático, que na medida que vocês estão lá fazendo reivindicações, que estão presenciando essas situações, automaticamente o eleitor se liga e vai procurar um candidato melhor, um político melhor? Ou como é que funciona? Eu penso assim, nós temos dois caminhos aí, tá? E a gente tem que levar isso no paralelo. Um, é realmente ir para a rua, que não é muito o fator principal do movimento por uma Ribeirão melhor, mas sim é do panelaço. Uma das coisas que eu mais vi no panelaço, eles porem a cara para apanhar, eles vão lá. A nossa proposta é diferente. Nossa proposta é apontar. Apanha, ouvir isso? Até hoje não. Então tá bom. Estou brincando. Não, quando eu falo para apanhar... Porque, mas incomoda. Porque eles vão lá e aí a crítica é monstruosa, você está entendendo? Quer dizer, é como fizeram na porta da prefeitura semanas atrás aí, que apontaram que entre todas as pessoas que estavam ali, que queriam uma audiência com a prefeita, tinham pessoas por trás empurrando o movimento, que eram pessoas líderes de partido. O que isso não é verdade, é uma coisa ilógica. Mas voltando lá, eu vejo que tem dois caminhos. Nós temos o caminho da consciência da população, do cidadão, que ele tem seus direitos. E tem um outro caminho, que é um caminho mais pesado, Ed, é um caminho mais difícil, que é você chacoalhar quem já está no poder. Porque o poder é uma cocaína, Ed, o poder é um crack. O cara experimentou, o cara não quer largar aquilo por nada. Nós temos hoje aqui na Câmara Municipal, tem gente aí que está há 30 anos lá, Ed, e não larga aquilo por nada. Você vai ter que cortar os dedos do cara para o cara largar a cadeira, porque o cara foi embora e leva a cadeira junto. Você está entendendo? Quer dizer, então é aquela sede, aquela necessidade. Agora, o cidadão, ele precisa de ideias novas. A cidade evolui, a cidade cresce. Tá? O homem evolui, só que o político não. O político está lá, ele tem Mas o sistema não muda, não é, Silvio? Mas aí eu faria uma provocação. Se esse movimento quer ideias novas, novas cabeças, o aumento do número de vereadores não propiciaria isso também? Não haveria uma representatividade maior de outros segmentos, além daqueles que... Porque, veja, essa expressão que o senhor usou, de que alguém está lá há 15, 20 ou 30 anos,
não é porque a pessoa simplesmente quis, evidentemente partiu da vontade de se candidatar, mas em última essência, em última ratio, foi a população que o colocou lá. Então, para a população, para uma parcela da população, determinados políticos estão atendendo aquilo que é esperado da população. Talvez o aumento do número de vereadores pudesse propiciar uma maior representatividade de outras parcelas da população. Só que a população, doutor Silvio, não está em busca de quantidade, nós estamos em busca de qualidade. E a lei, o que nos assustou, inclusive eu até falando do panelaço, que eu tenho certeza que ocorreu com eles também, o que nos assustou foi o seguinte: a lei diz até 27. Os caras já foram direto para o 27. Não houve uma discussão. O presidente da Câmara falou, sentado aqui Edmo, que levou um ano isso em discussão. Não é verdade. Esse projeto foi apresentado num determinado dia e ficou lá esquecido, abandonado. No final do ano puxaram isso e no dia 9, dia 21 de dezembro, votou e matou o assunto. Deixa eu só interromper você um pouquinho, eu tenho que chamar o intervalo. O assunto é palpitante. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Aberto Paga Balança. Até já.